Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então, novamente aqui com vocês para mais uma questão da playlist de comandos elétricos. Então, vamos ver agora o que a banca aprontou aqui e trouxe para nós de questão. A figura abaixo apresenta as curvas tempo versus corrente de uma família de fusíveis. Então, uma família de fusíveis. Então verificamos aqui, ó. Aqui eu tenho um fusível de 2 amperes, fusível de 4 amperes, fusível de 10 amperes, fusível de 25 amperes, fusível de 50 amperes. Aqui abaixo eu tenho as correntes eficazes, ou seja, as correntes que eu vou submeter a cada um desses fusíveis, e aqui o tempo. E no eixo Y o tempo. Então cada curva dessa é a curva correspondente a um fusível. Então a curva correspondente ao fusível de 2 amperes, curva correspondente ao fusível de 4 amperes. Aqui é uma curva, mas não temos o valor do fusível, mas aqui, ó, curva correspondente a um fusível de 10 amperes. Curva correspondente ao fusível de 25 amperes e 50 amperes. É esse aqui. Então, com certeza vamos ter perguntas sobre essas curvas e os tempos de atuação dos fusíveis. Vamos lá. Nessa família de curvas, o fusível, então A, B, C, D, então o fusível de 2 amperes, então o fusível de 2 amperes tem seu elo rompido em até 100 segundos para uma corrente de 3 amperes, ou seja, esse 2 amperes é a corrente do fusível, esse 3 amperes é a corrente do circuito, correto? Então vamos ver que para uma corrente no circuito de 3 amperes, qual é o tempo de atuação do fusível de 2 amperes, se ele vai mesmo romper em até 100 segundos. Então vamos ver. Então o fusível de 2 amperes já foi identificado aqui, ó. Fusível de 2 amperes. A corrente aplicada a esse fusível, para nós avaliarmos aqui, é a corrente de 3 amperes. Então, aqui tem as correntes eficazes, ó, são as correntes do circuito, que é justamente a corrente que vai ser aplicada no fusível. Vemos que aqui embaixo, então vemos que as curvas são dadas por uma escala logarítmica, ou seja, aqui é 1 ampere e aqui, ó, são 10 amperes. Só que as escalas aqui, como ela se comporta de uma forma logarítmica, então aqui é o eixo de 2 amperes, corrente aplicada em 2 amperes. Aqui é o eixo da corrente aplicada de 3 amperes. Então, se eu olhar aqui, ó, o eixo da corrente de 3 amperes, eu vou ver que ele nunca vai encontrar aqui uma curva da corrente do fusível de 2 amperes. Logo, vai passar, ó, 100 segundos seria bem aqui. 100 segundos seria bem aqui que ele ia encontrar aqui com a curva do fusível de 2 amperes em mais ou menos 4,5, né? 4,5 amperes. Logo, para uma corrente de 3 amperes, eu não vou ter atuação do fusível de 2. Então aqui, ó, o fusível não vai romper, não vai atuar. Logo, essa afirmativa aqui está errada. Então aqui, ó, erro. Bora ver aqui agora. Para um fusível de 4 amperes, agora um fusível de 4 amperes, fusível de 4 amperes tem seu elo rompido em menos de 1 segundo. Então, menos de um segundo para uma corrente de 11 amperes. Então, essa aqui é a corrente no circuito.
É a corrente que vai ser aplicada nesse fusível de 4 amperes. Vamos ver qual é o tempo de atuação. Se eu aplicar 11 amperes num fusível de 4 amperes, né? Então vamos ver aqui. Então, fusível de 4 amperes, já identifiquei a curva dele, a curva do fusível de 4 amperes, e o valor eficaz aqui é... Então vejam que, como é uma gráfico aqui, tem a escala logarítmica, então aqui seria 20 amperes, aqui seriam 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes em diante. Então 11 amperes seria logo aqui junto com essa curva aqui, ó, com a reta aqui do fusível, da corrente de 10 amperes. Então galera, eu vou subindo aqui, ó, e vejo onde é que ele vai tocar na minha curva do fusível de 4 amperes. Ele vai tocar mais ou menos por aqui, nesse trecho. Então esse trecho eu vou deslocar aqui, ó, e vou ver que ele vai dar nessa região, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, mais ou menos 5. Então aqui, ó, aproximadamente 5 segundos, tá? Então, o meu fusível de 4 amperes, quando submetido a uma corrente de 11 amperes, vai demorar aqui, ó, aproximadamente 5 segundos para romper. E não aqui, não menos de 1 segundo. Então aqui, ó, menos de 1 segundo não. Vai ser aproximadamente 5 segundos. Aqui eu tenho um outro erro aqui na letra B. Na letra C, agora eu tenho que olhar o fusível de 10 amperes. Quando submetido a uma corrente de 30 amperes, vai ter o seu elo fusível. Então aqui a afirmação que é em mais de 100 segundos. Então vamos ver, se eu aplicar 30 amperes num fusível de 10 amperes, qual é o tempo de atuação do fusível? Então aqui eu já identifico o fusível de 10 amperes. Então aqui a curva dele. Se eu aplicar 30 amperes, não, a escala aqui de 30 amperes para a corrente aplicada seria essa. Então eu vejo aqui, ó, eu acompanho até eu tocar na curva do fusível de 10 amperes. Então eu toco nessa região, aproximadamente aqui, ó, um pouco menor aqui, ó, do que 20 segundos, né? 10, 20, 30, 40, 50 até 100. Então aqui, ó, aproximadamente 20 segundos. Então, quando eu aplicar uma corrente de 30 amperes no fusível de 10 amperes, eu vou atuar em aproximadamente 20 segundos. Já a afirmativa dizia que o elo seria rompido em mais de 100 segundos. Não, seria em mais de 20 segundos. Então aqui também, ó, erro. Letra C está errado. Vamos na letra D. O fusível agora de 25 amperes. Então vamos olhar aqui um fusível de 25 amperes. É adequado para o acionamento de um motor com corrente de partida de 300 amperes durante 0,1 segundos. Então vamos ver qual é o tempo de atuação para uma corrente de 300 amperes aplicado no fusível de 25. Então vamos lá, identifiquei aqui, ó, fusível de 25, a corrente de 300, então seria 100, 200 aqui, 300, aqui seria 300 amperes, então aqui, ó, seria a reta de 300 amperes. Então vamos ver em que ponto ele vai tocar a curva do fusível de 25 amperes. Então vejam, se eu subir aqui, ó, com 300 amperes, eu vou tocar a curva do disjuntor aqui do fusível, né,
de 25 amperes em um tempo que será, ó, eu venho aqui, encontro esse tempo aqui será 0,01, 0,02, 0,03. Então esse tempo aqui será 0,03. Ou seja, quando eu tiver um fusível de 25 amperes, eu só vou poder conduzir 300 amperes durante, ó, 0,03 segundos. Então, somente até 0,03 segundos é que eu poderei conduzir corrente, né? O tempo de condução sem romper o circuito. Então ele está falando que é 0,1. 0,1 não. Aqui, ó. O fusível de 25 amperes é adequado para acionamento de um motor com corrente de partida de 300 amperes durante 0,03 segundos. Então aqui também eu tenho um erro. Vamos ver aqui, só pode ser a certa a letra E, né? Mas vamos ver aqui por que ela é certa. Então, um fusível de 50 amperes, olha aqui, ó, fusível de 50 amperes é adequado para acionamento de um motor com corrente de partida de 300 amperes durante 1 segundo. Então, vamos ver aqui, ó, se um fusível de 50 amperes é capaz de... Quanto é capaz de suportar durante 1 segundo? Qual é a corrente máxima que ele suporta durante 1 segundo? Fusível de 50 amperes. Então vamos lá. Fusível de 50 amperes, olha. A curva dele é esta. A curva do fusível de 50 amperes. Se eu chegar bem aqui, ó, bem nesse ponto, eu terei o quê? Eu terei o valor de 1 segundo. Então aqui é o valor de 1 segundo. Então nesse ponto, se eu rebater aqui para baixo, eu vou ver aqui que é 300 e aqui, ó, é 400. Então se eu rebater aqui mais ou menos, ó, mais ou menos nessa direção, traçar uma reta aqui, ó, vou chegar num ponto aqui próximo de 400, mas um pouco menor. Um pouco menor do que 400. Então, vamos ver se eu tenho um zoom aqui, ó. Vou chegar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é 300, aqui é 400. Se eu rebater aqui, eu vou chegar num ponto um pouco muito maior do que 300, né? E mais próximo de 400. Eu vou dizer aqui, ó, esse ponto, vou dizer que é aproximadamente 380 amperes por ali, na escala, né? Mas ele vai suportar uma corrente muito maior, então 80 amperes maior do que 300. Então, 380 amperes é maior do que 300. Ou seja, durante 1 segundo ele suporta 380 amperes, que é um pouco maior do que 300. Logo, ele será adequado, porque a corrente de partida do motor é 300, logo não romperá durante esse 1 segundo. Se eu tiver uma partida um pouco mais prolongada, é claro que eu tenho um problema, né? Então aí ele vai romper o circuito. Vamos ver aqui. Então, se um fusível de 50 amperes, então um fusível de 50 amperes é adequado para acionamento de um motor com corrente de partida de 300 amperes. Sim, porque durante 1 segundo ele consegue conduzir ali, ó, 380 amperes aproximadamente. É 80 amperes maior do que 300. Logo, não haverá rompimento do elo fusível, né? É o que eu não quero que ele rompa durante a partida, por exemplo. Eu quero que ele rompa durante um defeito, por exemplo, um travamento, um curto-circuito. Então aqui, ó, letra E é a resposta correta. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Aguardo por vocês na próxima questão.